E nos próximos capítulos da novela Renascer, Eliana vai descobrir um detalhe na sua gravidez durante um ultrassom que vai acabar revelando quem é o verdadeiro pai da criança. Kika e Sandra vão acompanhar a amiga na consulta e vão ficar chocadas ao descobrirem a verdade. Eliana vai ficar um pouco preocupada ao descobrir a verdade e vai fazer um pedido chocante para Kika e Sandra, deixando as amigas um pouco preocupadas com o que ela está pensando em fazer. Eliana fala: "É sério, eu preciso muito da ajuda de vocês agora. Muitas coisas estão em jogo, incluindo a minha vida. Eu não posso morrer na praia desse jeito." Sandra vai perceber que a amiga está um pouco diferente e vai sondar Damião para saber o que é que ele sabe a respeito. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Renascer. Tudo deverá acontecer logo após Eliana pedir ajuda de Kika por conta de sua gravidez e Sandra descobrir que a modelo está grávida. Mas a verdade é que Sandra não vai acreditar logo de primeira que esse filho é de Egídio. E durante uma conversa na vila, Sandra vai colocar Eliana contra a parede e Kika vai estar do lado. Sandra então diz: "Olha, é verdade, Eliana. Esse filho é de Damião, não é?" Kika regala os olhos e comenta: "Então foi por isso que você pediu a minha ajuda?" Eliana regala os olhos, um pouco preocupada, e responde: "Nada disso. Pode parar. Eu pedi ajuda porque eu quero garantir os meus direitos, Kika. Você sabe muito bem como o coronel Egídio. Olha só o que ele fez com a Yolanda. Não quero ter a mesma sina, não." Sandra retruca: Mas acontece que você ainda não me respondeu. Esse filho é meu irmão mesmo ou é filho de Damião?" Eliana revira os olhos, um pouco preocupada ao ouvir aquela pergunta, mas sente que está ficando sem saída e seu desespero toma conta de si. A modelo então responde: "A verdade, Sandra, é que eu não sei. Eu não faço a menor ideia quem é o pai do meu filho." Sandra e Kika ficam chocadas ao ouvirem aquilo. E a advogada retruca: "Meu Deus, Eliana, você é mais irresponsável do que eu pensei." Sandra fala: "Então você disse que o filho é de meu pai porque ele tem mais dinheiro, é isso, né?" Eliana mexe no cabelo e responde: "Não, também não é assim, vai. Eu disse que o filho era do Egídio, não só por questão financeira. Todo mundo aqui sabe como ele reage se é contrariado. Imagina se ele soubesse que eu estava tendo um caso com o Damião. Ele ia acabar comigo." Sandra fica um pouco pensativa e depois comenta: "Tá certo, eu entendo o seu ponto de vista e realmente faz muito sentido. Mas será que você não poderia tirar a prova? Com o exame de DNA, não sei. Depois a gente vê como fala pro meu pai." Eliana retruca: "Mas eu não vou fazer um exame de DNA agora nem morta. Pode ser muito arriscado." É nessa hora que então Kika sugere: "Pode não ser um exame de DNA, mas eu sei que tem ultrassonografias hoje em dia que mostram exatamente o tempo de gestação. Daí é só fazer as contas e pronto. Vai saber de quem se trata." Eliana fica um pouco pensativa ao ouvir aquilo tudo e comenta: "Tá certo. Até porque, pelo que eu já vi, eu vou ter que descobrir a verdade mesmo, né?" Kika responde: "É melhor, né, Eliana? Até mesmo para eu poder te ajudar." Eliana confirma com a cabeça e afirma: "Tá certo, mas eu não quero que nem Egídio nem Damião apareçam no consultório. O coronel, eu até acho que realmente não faz questão de ir. O problema é Damião." Sandra confirma com a cabeça e fala: "Tá certo, pode ficar tranquila que eles não vão. Meu pai realmente não vai nem se você falar que vai. Já Damião, ele não precisa ficar sabendo desse exame, não é mesmo?" Eliana confirma com a cabeça e fala que só está indo fazer esse exame para saber o tempo exato da gravidez, porque elas estão insistindo muito. Logo depois, Eliana volta para a fazenda e comenta com Egídio que está indo fazer o exame. Mas como era de se esperar, o coronel não dá muita bola para isso. Eliana fala: "Bom, eu acho que você não vai querer ir junto, não é?" Egídio responde: "Acho que não tem necessidade.
não é mesmo, Eliana? Então é porque nunca tem nada demais nessas consultas. Só servem para saber se o bebê está bem, e eu tenho certeza que está. Eliana fica chocada com a falta de vontade de Egídio, mas nem reclama muito, porque realmente não quer que ele vá à consulta, pois tem medo do que vai descobrir. A modelo então afirma: fique tranquila que eu te falo o que a médica disser, mas também acho que está tudo bem. Convencido, Egídio retruca: mas é claro que ele está. Se ele for um coutinho, como sei que é, certeza que vai ser tão forte como eu. Eliana confirma com a cabeça, mesmo ficando um pouco sem graça com a forma que Egídio fala com ela. Enquanto isso, Sandra vai atrás de Damião nas roças do pai, justamente para poder tirar a história da gravidez de Eliana a limpo. Assim que encontra o matador, Sandra tenta tirar alguma informação importante dele e sonda sobre o filho de Eliana. Sandra comenta: você tá sabendo que ele não está grávida, não sabe? Damião tenta disfarçar, mas acaba confirmando com a cabeça. Ele responde: tô sabendo, sim, senhora. Sandra o encara no fundo dos olhos e pergunta: foi por causa disso que você quis trabalhar para meu pai? Porque esse filho é seu? Damião arruma o boné e responde: nada disso. Vim trabalhar para Coronel porque estava precisando do serviço. Sandra retruca: claro, você ia vir trabalhar para um cara que você detesta, assim da noite pro dia, a troco de nada, não é mesmo? Eu sou mais esperta que isso, Damião. Damião respira fundo ao ouvir aquilo e comenta: tá certo então, dona Sandra. É assim por causa da Eliana e por causa desse filho. Tô aqui por eles, porque mais que ela diga que esse filho não é meu, eu sinto aqui dentro que ele é. Sandra revira os olhos ao ouvir aquilo e comenta: eu estava imaginando uma coisa dessas. Sempre achei muito estranho você ter vindo trabalhar pro meu pai desse jeito. Damião então pede: só peço para você não comentar nada com o coronel, até porque não quero que ele faça mal para Eliana, porque se fizer, eu faço 2 vezes pior com ele. Sandra fica um pouco preocupada ao ouvir aquilo e comenta: pode deixar, eu não vou falar nada não, até porque eu não quero um banho de sangue por aqui. Só queria entender mesmo o que estava acontecendo. Damião então afirma que não vai sair de perto de Eliana até ter certeza de que esse filho é dele ou não. E Sandra comenta que talvez pode ser bom, porque se o filho for dele, ele vai precisar defender Eliana da fúria de Egídio. Logo depois, Eliana e Sandra se encontram. Passam de carro na fazenda de Zé Inocêncio para pegarem Kika e vão de carro até Ilhéus para fazer o exame da modelo. No caminho, Sandra comenta: agora eu entendo o motivo de Damião estar trabalhando com meu pai agora. Ele acha que esse filho é dele. Eliana revira os olhos e retruca: pois é, e olha que eu disse pra ele que esse filho era de Egídio. Tudo que eu não queria era Damião aqui. Kika interrompe e comenta: mas na verdade, você não tem ideia de quem é o pai dessa criança, né? Você se mete em cada uma, Eliana. Mas Sandra retruca: pois é, mas nesse caso pode ser até bom Damião estar perto, pra caso desse filho ser dele e meu pai ficar sabendo disso. Todo mundo sabe do que ele é capaz de fazer quando é traído. Eliana engole a seco ao ouvir aquilo e afirma que era justamente por isso que tinha medo de saber quem é o verdadeiro pai de seu filho. Mas Kika afirma que a única forma de poder se proteger de verdade é sabendo a verdade. Até que elas finalmente chegam ao hospital e Eliana se consulta com a médica para começar a fazer o pré-natal, enquanto Sandra e Kika a acompanham. Eliana fala: então, doutora, eu tinha agendado uma ultrassonografia justamente para saber como está o meu filho, se está tudo bem ou se dá para saber se é filho ou filha. A médica responde: muito bem, vamos lá, mas eu acredito que ainda não dê para saber o sexo, mas já vai dar para saber de quantas semanas você está. Aí dá para você fazer as contas e saber quando ele foi concebido. Eliana confirma com a cabeça e fica um pouco tensa ao descobrir que vai dar para saber de quem é o seu filho. Ela olha para Kika e Sandra e as duas tentam passar força para Eliana, para que ela descubra tudo de uma vez. Eliana então vai para a sala realizar o exame e a médica começa o ultrassom.
mostrando como está o desenvolvimento do feto. A médica responde: a posição do feto está ok. Ainda não dá para saber o sexo, como imaginei, mas aparentemente está tudo certo com a sua gravidez. Eliana fica feliz ao ouvir aquilo e confirma com a cabeça. Mas Sandra aproveita, deixa e pergunta: tem como saber de quantas semanas ela está, doutora? A médica olha para o monitor, enquanto analisa as informações, até que finalmente responde: dá sim, aparentemente a gestação está indo para 8 semanas agora. Eliana fica surpresa ao ouvir aquilo e começa a fazer as contas na sua cabeça e comenta: mas já? Pensei que fosse menos tempo. A médica sorri e afirma que às vezes o tempo gestacional pode enganar mesmo e que é perfeitamente normal que isso aconteça. Eliana então finaliza a consulta com a médica e sai do hospital mais pensativa do que nunca. As 3 caminham até o carro e Sandra pergunta: então, Eliana, já sabe quem é o pai? Eliana passa a mão na cabeça e comenta: aquele tempo que a médica me disse, confesso que me pegou um pouco. Kika franze a testa e comenta: mas por quê? Te deixou mais confusa do que ajudou? Com lágrimas nos olhos, Eliana responde: não, porque aquilo que eu mais temia pode ter se confirmado. É bom e ruim ao mesmo tempo. Sandra e Kika se olham um pouco preocupadas e a ficha delas começa a cair na hora. Sandra comenta: ah, meu pai, não vai me dizer que é o que eu estou pensando. Eliana confirma com a cabeça e responde: pelo tempo que a médica diz que eu só posso estar grávida do Damião. Era uma época em que eu e o Egídio quase nunca ficávamos direito. Sandra fica em choque ao ouvir aquilo e comenta: então quer dizer que a intuição de Damião estava certa esse tempo todo? Eliana confirma com a cabeça e fala que está perdida por causa disso e que vai ser muito difícil de esconder a verdade de Egídio. Kika então comenta: mas Eliana, de qualquer forma você não ia conseguir esconder. Pelo menos agora você sabe com antecedência, vai dar para preparar melhor o terreno. Um pouco preocupada, Eliana retruca: acontece que o Egídio pode acabar comigo. Quando souber a verdade, eu estou perdida, isso sim. Eliana não consegue segurar as lágrimas e recebe um abraço de Sandra, que fala: fique tranquila, que a gente não vai deixar que nada de mal lhe aconteça. Muito menos Damião. Por isso que eu disse que era até bom ele por perto. Eliana limpa as lágrimas e responde: pois é, por isso disse que é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque eu gosto do Damião, mas ruim porque o Egídio pode acabar com a minha raça quando descobrir que eu menti para ele. Kika afirma que elas vão encontrar uma solução para esse problema e que Eliana não precisa se preocupar com isso. Mas a modelo implora para que elas não falem nada para ninguém por enquanto, pois precisa pensar direito no que vai fazer. Sandra até tenta argumentar, mas Eliana insiste e pede para ninguém falar nada. As duas confirmam com a cabeça, mas falam que Eliana não vai poder esconder essa informação para sempre. Mais tarde, Eliana chega na fazenda e Egídio pergunta como foi a consulta. A modelo tenta disfarçar o máximo que pode e afirma que está tudo bem, mas que não dá para saber o sexo. Eliana nem fala sobre o tempo de gravidez e sua cabeça fica cada vez mais desesperada, pensando em como é que vai poder dar a informação da paternidade de seu filho para ele. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.